Oi, amiga. Estamos chegando. Deixa eu ajeitar a câmera. Peraí, deixa eu ajeitar. Hoje estou meio desajeitada, mas estou ajeitando. Tá desajeitada, não. Chegando, chegamos. As correrias da vida, né? Meio esbaforida. Mas chegamos. Chegamos. E aí, como Chegando. estamos? Tudo bem. Ih, que Ai, legal, ó, esse o Instagram agora tem umas novidades, né? Você viu, tá com uma bordinha que antes não tinha. Não sei se você reparou, e tem uns filtros também diferentes aqui. ai, tem filtro, gente. Vamos de filtro. Agora Oh, meu Deus do céu, eu cliquei Nossa, num negócio aqui. a Big Brother Ah, ela. Muito Big gente, olha Brother. esse. Gente. Pronto, vou nesse aqui. Eu vou ficar mexendo, vou me perder. Gostei dele. Eu meio não sei o que. Tá ótima. Meu Deus, que Tá loucura essas coisas. sensacional isso. Tá maravilhoso. Tá bem bizarro. Meu Deus. Tá bem Vou maravilhoso. Não parar de sabia mexer dessas também. Vou parar. possibilidades. Parei num aqui que eu nem sei qual é, mas parei nele. Vamos nele. Vou botar um de girassol. Oi, Luciana, Deixa boa eu ver aqui. noite. Oi, Lu. Boa noite, Lu. Lu é minha amiga. Mãe de uma amiguinha da Mel. Parabéns. Dia das Hã? Mulheres. Mãe da Juliana. Mãe da Joana, isso. Hoje Da temos Joana. uma pessoa Auxiliar. aqui assistindo, uma plateia. Uma auxiliar. Sim, Então vamos nós falar de vamos. Dia Internacional da Mulher. Mulher, seus dilemas, conquistas e possibilidades. Né? Mercado de trabalho. Isso. Deu um branco ali. Deu um branco e a gente olha para o lado para Beijo, lembrar. Lu. Vamos lembrar então, né? Por que desse dia? O que surge esse dia? Eu Sim. acho que hoje eu também vou ter um auxiliar aqui. É porque ele chega. Então, diga-me, por que desse dia tão especial É ao importante a vivo? gente falar do dia da mulher, porque a gente estava até conversando, né, Maria? Tem muito essa, e eu pesquisei um pouco sobre isso, a gente tem muito na ideia aquela questão do incêndio que aconteceu na fábrica, né? Onde muitas mulheres morreram, e a gente tem isso como um marco, um simbolismo desse dia 8 de março. Mas, na verdade, assim, a gente estudando e pesquisando um pouco mais, a gente vê que, na verdade, começaram alguns movimentos lá na União Soviética de lutas pelos direitos das mulheres, lutas por mais equidade, né? Então já haviam marchas, as mulheres já estavam se reunindo, o Partido Socialista já estava mobilizando algumas lutas, né, dessa causa mais feminista. E foram acontecendo várias situações no mundo todo, né? Começaram esses movimentos lá na União Soviética, antiga União Soviética, e depois nos Estados Unidos teve esse incêndio, e posteriormente a ONU instituiu o dia 8 de março como o Dia Internacional da Mulher. E é importante e emblemático a gente falar que não é assim, não é uma data comemorativa e comercial, né? Como a gente tem muitas outras datas no calendário que tem esse viés. É importante a gente entender que, assim como o Dia da Consciência Negra, é um dia de luta, é um dia marcado para a gente ter reflexão, para a gente refletir sobre o papel da mulher, a mulher no mercado de trabalho, né, que é o que a gente vai falar hoje, né, a questão prioritariamente dos direitos da mulher, essa questão de equidade também que a gente estava discutindo, porque muitas vezes a gente pensa sobre, fica achando que tem que buscar igualdade, né? Na verdade, as lutas elas não são por igualdade, mas sim por equidade. Né? Nós somos diferentes enquanto homens e mulheres, sim, temos as nossas diferenças, né? Diferenças biológicas, né? Que a gente consegue perceber claramente, né? E entre várias outras diferenças também.
Mas a questão da equidade é a gente buscar os mesmos direitos, né? A gente ter os mesmos direitos, mesmo com as nossas diferenças, mesmo percebendo as nossas diferenças, sejam elas quais forem, biológicas, culturais e principalmente essa questão de gênero, né? Que é o que esse dia 8 de março ele simboliza muito essa luta pelos direitos da mulher. Então é importante a gente ter isso em mente também. Verdade. É sempre luta, né? É sempre uma data para a gente refletir o que a gente já conquistou de lá para cá, o que a gente ainda precisa conquistar. Eu costumo dizer que eu tenho sempre uma visão otimista das coisas. Nem sempre foi assim, mas aprendi a desenvolver esse lado de que não dá para a gente só olhar ainda para o que falta, né? A gente precisa celebrar e agradecer o que a gente já conquistou, principalmente quando a gente fala de mercado de trabalho. Mas a gente precisa olhar para ele e falar, ok, ainda falta isso aqui. Como é que a gente pode fazer para melhorar, né? Então, assim, a mulher antigamente mal podia sair para trabalhar, né? Ela tinha que muitas vezes ter autorização do pai, do marido, para poder trabalhar e basicamente era professora. Ela tinha que cuidar, né, de crianças. Não podia almejar trabalhos maiores ou diferentes, né? Ela tinha que ser professora se ela quisesse trabalhar fora. E ao longo das décadas, com muito custo, às vezes com custo de vida mesmo, né? Como esse caso que você acabou de trazer, que mulheres pagaram com a vida a reivindicação que elas estavam fazendo, que é legítima, né? Se você trabalha na mesma função, mesmo número de horas, mais do que justo você receber o mesmo valor. E se você trabalha num local, mais do que justo você ter condições de trabalho. E muitas pagaram com a vida. Então, hoje a gente fala de mercado de trabalho, mas a gente ainda tem muitas coisas para melhorar, né? Então, assim, a gente tem questões de assédio, que às vezes as pessoas têm muito tato para falar, né? Mas que precisa ser dito. A gente tem essa questão da competência que as pessoas falam, que a gente também estava conversando sobre isso, né? Que majoritariamente as mulheres que dominam o ensino superior, né? Que têm diploma e tudo mais, mas que não ocupam os principais cargos de liderança nas empresas ainda. Então, assim, a gente precisa trabalhar muito isso, e isso esbarra numa coisa chamada cultura, né? Que a gente fala tanto de cultura organizacional, mas a cultura organizacional, ela é influenciada pela cultura social. Não é uma cultura paralela. Então, quando a gente faz esse tipo de discussão, quando a sociedade começa a promover discussões sobre determinados assuntos, isso vai refletir no mercado de trabalho. Então, lá atrás, quando as mulheres começaram a reivindicar, mesmo que a voz tenha sido abafada por algum tempo, mas isso foi gerando transformações para a gente hoje poder ter a liberdade de escolher o cargo que a gente vai ocupar. Hoje a gente a gente vê, sim, não tanto quanto a gente gostaria, mas a gente vê mulheres em cargos de liderança, vê não só o cargo, mas vê o trabalho dessas mulheres, né? Você vê aí na pandemia os principais países que estão conseguindo controlar ou ter uma atitude mais positiva e uma atitude de controle mesmo da doença são dirigidos por mulheres, né? Então, assim, essas conquistas, né, mulheres na presidência de empresa, presidência de países, isso é muito significativo, né? A representatividade, ela é extremamente importante. Então, se eu, quando pequena, vejo mulheres ocupando espaços diferentes, tendo essa possibilidade, eu vou crescer com essa visão de que eu também vou poder ocupar, né? Então, assim, a gente conquistou algumas coisas e ainda falta. E eu queria saber o que você acha, qual a sua visão em relação ao que a gente já conquistou, o que você pensa sobre isso? Oi, Cris! Eu estava aproveitando e chamando o pessoal ali com um aviãozinho, a setinha, estava convidando o povo. Você estava falando, Você sabe que eu não paro quieta. Não, eu sei. Não dá para parar. E aí, assim, esse ponto que você trouxe é muito importante, né? A mulher, ela, nesse contexto histórico e cultural, a gente está mudando essa visão, né? Eu vejo que ao longo da era moderna isso mudou, mas ainda tem algumas pessoas que pensam que a mulher, ela é uma propriedade, né? Ela é um objeto. Como você mesmo disse, ela tinha que ter permissão do marido para poder fazer determinadas coisas, né? A mulher não votava também. Isso também foi uma conquista dessa luta dos direitos das mulheres.
Outra luta, outra conquista também, você falou a questão da amamentação, né? Essa licença de aleitamento materno, quando a gente estava conversando, que isso é equidade, né? Você entender a necessidade dos direitos, percebendo a diferença, né? Então, a gente precisa ter isso em mente, que a mulher, ela não é esse... É muito, né, Cris? Muito. A gente conversou muita coisa hoje, inclusive, sobre isso. A mulher, ela não é esse produto, né? Ela não é propriedade de ninguém. Ela é um indivíduo. Ela é uma pessoa, né? Assim como os homens, né? Todos nós, homens e mulheres, nós somos indivíduos. E a gente precisa ser respeitado na nossa diferença, nos nossos desejos, nos nossos sonhos, nas nossas aspirações. Essa questão que você falou da cultura organizacional, né, que ela também é permeada pela cultura de um país, pela questão social, né, por essa cultura social, e sim, a gente percebe diferenças quando a gente que gosta muito desse tema de RH, gestão de pessoas, né, quando a gente estuda as empresas, né, em vários lugares do mundo, a gente percebe as diferenças que existem, Até né? aqui no Porque Brasil mesmo, às vezes uma empresa do Sul ou do Nordeste é completamente diferente da outra do Sudeste. Uma multinacional aqui, ela também traz essa cultura do país de origem dela, ou daquele corpo diretivo, né? É permeado, não tem como. Eu falo porque eu também trabalhei no Sheraton, no RH. E eu percebi assim que a gente também era permeado um pouco por um pouco não, bastante, por essa cultura americana. A gente usava vários termos lá dentro em inglês, muita coisa a gente só falava aquela terminologia em inglês, né? Também trabalhei na Light, né? E a Light já é uma empresa que ela veio dessa questão estatal e depois foi privatizada. Então ela já tinha uma outra cultura, um pouco desse resquício de estatal migrando para a questão depois da privatização. Então, a gente percebe todas essas diferenças, né? E a cultura organizacional, ela é formada por pessoas. Enquanto é formada por pessoas, a gente tem aí as mulheres. E é por isso também que é importante a gente falar da diversidade, né? E falar da equidade de gênero. E perceber por que a gente não tem muitas mulheres em cargos de gestão. Quando você vai fazer, quando você faz os estudos, as pesquisas, né, as estatísticas, a gente percebe que existem sim algumas mulheres em cargos de gestão, mas é muito menor do que o número de homens, né? Então, isso tudo ainda é muito cultural, cargos de liderança principalmente, né? As pessoas entendem que ela é mulher, vai ser muito difícil dela ser gestora. Como é que ela vai dar conta de cuidar da família, dos filhos? Por exemplo, numa entrevista. Disponibilidade para viajar? Será que ela tem disponibilidade para viajar? É uma pergunta clássica, né? Pois é, numa entrevista, parece muito assim, a pessoa perguntam para nós que somos mulheres, mas você tem filhos? Eu gostaria muito de saber se perguntam isso para os homens também. Você tem filhos? Você é casado? Pergunta se tem filhos, mas as mulheres, normalmente, a pergunta tem uma sequência, né? Você é casada, você tem filhos, com quem fica? Os homens, você é casado, tem filho, quais suas habilidades? Ai, que bonitinho! Entendeu? Ai, que bonitinho! Muda. A mulher tem sempre essa conexão de se você tem filho, com quem fica, né? Então, assim, eu particularmente já passei por isso e confesso que às vezes eu tinha vontade de falar, mas por quê, né? Então, assim, e tem pai também, então, né? Então, será que você perguntaria pro pai da minha filha se ele tem com quem deixar? Como é que qual a estratégia dele? Que às vezes fala isso, qual a sua estratégia com o seu filho? Então, esquecem que o filho, ele é produto de duas pessoas, né? Então, geralmente, essa pergunta cai sempre para a mulher. Como fica o seu filho? E, às vezes, já trava o número de filhos. Bom, se ela tem mais de um, então não. Porque se ficar doente, com quem vai ficar? Né? Se ficar doente, quem ela vai sair e vai ter que levar ao médico? Isso eu estou falando porque eu já presenciei processos seletivos do dono falar, não, mulher não. Se o filho ficar doente, ela vai ter que ir no médico, vai fazer atestado. Mas e o pai? O pai não leva? Não pode levar? O pai? Em geral, essas perguntas não caem para os homens. E aí a gente começa a falar do quanto
esse processo de equidade está presente de fato nas empresas, né? Porque a gente vê muito aquele anúncio de parede, né? Apoiamos a diversidade, apoiamos a equidade, aqui nós estimulamos. Mas quando você passa pelo processo seletivo, que é a porta de entrada da empresa, você se depara com perguntas diferentes para esse assunto, né? Porque quando tem uma criança, você parte do princípio que tem pessoas cuidando dela. E aí você cobra de uma, né? Você cobra da mãe com quem fica. Então, assim, é muito, muito complexo esse assunto. E o interessante é que essa rede de cuidado é o que a Cris está colocando ali, né? Parece que é a responsabilidade realmente da mulher. Sim, porque até a rede de cuidado, de apoio, outra coisa que a gente estava conversando, né, Maria, também é de mulheres, também é composta por mulheres. A pessoa que ajuda outra mulher em casa, quando ela trabalha, ela vai para o mercado de trabalho, seja era uma gestora ou não, estando em home office ou não, a pessoa que ajuda ela em casa também é uma mulher. Ou é a mãe dela, ou uma tia, ou alguém próximo, ou alguém que ela contratou que também é mulher. Outra coisa que a gente estava comentando, a maioria das profissionais de serviços gerais, né, que também cuidam do nosso bem-estar na empresa, é uma profissão, a gente fala que essa profissão do cuidado, ela é invisível, né? E como a gente teve que valorizar isso agora com essa questão da pandemia, porque se você não tiver alguém ali, ou você mesmo, se você não limpar ali, não cuidar daquele seu espaço, você fica exposto ao contágio, né? E muitas vezes a gente não para pensar que a gente tem toda aquela rede ali que cuida da gente, né? Que limpa ali a nossa mesa, ou aquela pessoa que traz o café para você. E essa rede de apoio, de cuidado, é também feminina. Então, assim, olha como tem sobrecarga aí, né? Como o cuidado está sempre com as mulheres. Sempre está direcionado para as mulheres. Isso é cultural. Isso realmente é uma verdade. As mulheres, a gente estava comentando sobre isso, né? Até as mulheres que não têm filho. Naturalmente, a mulher, ela nasce com aquela carga de que ela vai cuidar da mãe, da avó, do tio, do parente que precisar de cuidados médicos, que precisar de um acompanhante. A auxiliar já foi, né? A auxiliar já deu o horário dela. Ela já deu as dicas. Ela estava só fazendo back-office ali no início para ver se estava tudo ok. Aí tá tudo ok, ela já foi para uma outra atribuição. Foi para uma outra atribuição. Mas essa parte do cuidado, ela culturalmente recai sobre as mulheres, né? Então ela cuida do pai, do avô, do tio, de quem precisar na família de cuidados. Muitas das vezes deixam de lado a própria vida por conta dos cuidados que ela precisa ter com os familiares, porque parece que a gente já nasce com essa marca, né? A cuidadora da família. É o estigma. Ela que vai cuidar. Aí eu lembro um pouco assim, eu tive mulheres muito, muito fortes na minha família, mas que hoje eu já consigo ver, né? Bendito o tempo que faz a gente enxergar as coisas de uma outra forma. Então, assim, as minhas avós eram muito presas a essa questão da cultura, né? Então, minha avó, ela tinha, assim, uma tristeza de não ter tido uma filha, porque ela dizia que ninguém ia cuidar dela. Porque ela não teve uma filha. Então, tinha essa visão de que, não, a gente tem que ter pelo menos uma filha, porque é ela que vai cuidar dos idosos, né, quando precisarem. Então, isso está muito marcado na mulher. Está muito visível na mulher. Lindo, filha. Está muito visível essa coisa da sobrecarga já quase que naturalmente. E uma coisa que eu percebo muito, que as pessoas falam, né, nas empresas hoje, então está super na moda a questão das soft skills, né, que é a comunicação, a visão sistêmica, global, né, a atenção aos detalhes. E as empresas, às vezes, perdem grandes oportunidades de contratar e de manter grandes talentos com essas habilidades que são as mulheres, muitas vezes com um certo estigma, como você falou, né? Da mulher que se tiver filho, poxa, então um filho não dá, né? Então aquela que não tem filho é que tem mais chances de subir numa carreira, por exemplo. E não é bem assim, né? A gente precisa repensar isso enquanto sociedade, enquanto família, os papéis que cabem a todos, porque cuidar das pessoas deveria ser algo
inerente a todos, né? Tanto da criança ao idoso, do homem à mulher, ter essa visão de cuidar dos outros deveria ser quase que natural, né? E não sobrecarregar uma pessoa. E aí as empresas às vezes deixam de contratar excelentes talentos por uma visão equivocada, né? De que não vai conseguir. E as mulheres têm muito a empatia, têm muito essa visão, ela consegue fazer esses links, ela não tem uma visão pontual, ela consegue ter uma visão mais global do que está acontecendo, ela consegue estar mais atenta aos detalhes, então, para você planejar ações, para você ver avaliação de riscos e tudo mais, isso ajuda bastante. Então, assim, a gente precisa repensar isso para deixar de lado certas crenças que talvez lá na época da Revolução Industrial, talvez, que eu não acredito muito, tenha funcionado, mas que para hoje já não funciona mais, né? Que não funcionou. A verdade é que não funcionou em tempo nenhum. E a gente precisa repensar isso e trazer essa equidade, né? Que foi o que você falou. Não é querer dizer que a mulher... Ah, você falou das habilidades, então as mulheres são melhores. Não. Não tem melhor nem pior, como diz o poeta, apenas diferente. Cada um com as suas habilidades, mas se a gente conseguir juntar isso, se a gente conseguir reconhecer as potencialidades das pessoas, se a gente conseguir olhar além dos estigmas, além das crenças, a gente vai ver que sim, as pessoas têm muito talento, têm muita qualidade, que a gente não pode limitar por uma questão de ser mulher, de ser mãe. A gente tem muito para crescer dentro das empresas ainda, mas isso esbarra naquela questão que a gente estava falando de cultura, né? De mudar um pouco essas coisas que permeiam aí a sociedade. E eu sempre bato na tecla da educação, porque é em casa que começa isso, né? É em casa que a gente começa a ensinar aos meninos. E eles são iguais às meninas. Essa questão das habilidades que você falou, né? Das soft skills, né? Tem uma corrente forte que fala muito desse lado assim, porque as mulheres têm uma habilidade natural, biológica para isso, tal. Outro assunto que a gente também estava discutindo. Existem sim essas diferenças biológicas em termos de hormônio, os homens, a testosterona. Aê, Beijo, arrasando, Rafinha. hein? Rafinha, te amo. Da testosterona, né, que tem essa característica mais de força, de atribuir força, agressividade, né? É um hormônio que mobiliza isso, sim, na gente. Tem a progesterona, estrogênio, a gente sabe que existem essas diferenças hormonais. Mas eu acredito que a cultura e a questão social, ela é muito forte. Nós, mulheres, sempre nós somos criados para cuidar, né? Então, lá atrás, outra coisa que a gente estava discutindo, a questão da cultura tribal, que ainda existe muito desse resquício, mesmo na sociedade moderna. Lá atrás, as mulheres ficavam reunidas em casa, enquanto os homens, em geral, né? Porque a gente sabe que também tem algumas tribos que são as mulheres que saem para caçar, né? Lá na África existem tribos que os homens ficam e as mulheres que saem para caçar. Então, assim, a gente também não pode generalizar, sempre dizer que são os homens que saem para caçar e as mulheres ficavam em casa. Mas, enfim, em geral, a mulher ficava em casa. Então, culturalmente, foi sendo construída uma sociedade toda baseada nessa estrutura de cuidado, onde as mulheres, sim, eram responsáveis por manter o lar, a casa, as famílias, e os homens podiam ser livres para ser quem eles quisessem, para ser guerreiros, para ir lá caçar e tudo mais. Também, claro, a gente não pode, porque aí começa toda aquela discussão, mas e o homem que ele também era forçado, e se ele não quisesse ser caçador e tudo mais. Realmente, é uma pressão, mas imagina também a mulher, aquela mulher que tinha um ímpeto, estilo Xena, por exemplo, né? Não sei quem já viu aquela série, né? A mulher que queria lá, eu quero aprender a lutar. Como é que ela ficava também? Então, isso sempre existiu, né? Por isso que é importante a gente perceber as individualidades, né? Que nós somos indivíduos. Esses papéis que são atribuídos para a gente, toda essa crítica social que existe hoje em dia, né? Que as pessoas falam, é o discurso do politicamente correto. Não é só o discurso do politicamente correto que eu penso. Eu acho que é uma ampliação de consciência para que a gente entenda
que as pessoas elas precisam sim ser respeitadas na sua individualidade, nos seus desejos, nos seus sonhos, né? Existe aquela atribuição do papel social, né? E a mulher vem com essa responsabilidade. Outra coisa que a gente também estava conversando, a mulher tem que ser mãe, a mulher tem que casar, a mulher tem que ter uma família. Por que que mulher tem que ser mãe? Por que que a mulher tem que ter uma família? Não, ela vai ter filhos se ela quiser. Ela casa se ela quiser. E ela vai ter quantos relacionamentos também ela quiser. E isso depende do indivíduo, é escolha, né? A sociedade está mudando muito nesse sentido. Ainda existem questões que a gente precisa realmente lutar muito, a gente tem que brigar muita coisa. Eu vejo mudanças, né? Também sou uma pessoa assim que eu sou otimista, tem meus momentos que eu fico meio para baixo, mas eu sou otimista, eu Normal. vejo sim. Eu vejo sim que a gente tem conseguido alguns avanços, mas também tem muita coisa ainda que a gente precisa lutar. E eu vejo muito mais nós mulheres tendo que brigar por esse espaço, por sempre nos justificar e mostrar como a gente é competente, do que muitas vezes os homens, né? Não tô querendo aqui atribuir uma disparidade no sentido assim de que os homens são nossos adversários, não. Não penso Não, dessa jamais. forma. Não penso dessa forma, não penso que os homens são nossos adversários, nem nossos oponentes, nada disso. Mas estou falando assim em termos de construção social mesmo, que a gente percebe muito mais uma mulher tendo que dar conta de tantas outras coisas, tantos outros papéis, do que propriamente o homem, né? O homem ele fica mais com aquilo que é sonho, aspiração, e muitas vezes eu sei também que existe esse peso da sociedade falar do homem provedor, né? Aquele cara que tem que sustentar e que ele tem que ter a família, né? Ele tem que ser o provedor da família, embora eu veja que isso esteja mudando também. Mas nós, mulheres, muitas vezes a gente tem que ficar sempre se justificando. Ah, eu não consegui fazer isso porque minha filha estava doente. Ah, eu não consegui fazer isso porque a minha mãe precisou de mim, ou porque alguém da minha família não tinha ninguém para cuidar e eu tive que ir. Um papel de cuidado que muitas vezes a gente não vê um homem se envolver, né? Então é importante a gente pensar isso, fazer essa reflexão histórica, né? Dessas habilidades que a mulher tem do cuidado, porque isso também foi imposto em termos de papel social, né? Mas é importante a gente reforçar também que empatia e cuidado todos podem ter, homens e mulheres, né? Como você falou, todos podem ter. Por isso que é importante as escolas, o papel das escolas e principalmente o nosso papel enquanto pais e mães. E isso, né? A família é o primeiro laboratório social que a gente diz, né? É onde a gente experimenta muita coisa ali, onde a gente aprende muita coisa, onde as nossas crenças, como a PNL fala, as nossas crenças começam a ser formadas. Então, se você é um pai ou uma mãe que você fala isso, não é coisa de homem, não. Não é coisa de homem ficar limpando casa, não. E isso aí não. Ou então a menina que gosta de luta, isso aí não é coisa de menina, não. Você já começa a construir. Pode terminar. Fala. Não, já terminei, pode falar. Você sabe que. Eu até me perdi, gente. Me perdi. Essa coisa que você está falando, às vezes eu brinco, né? Que eu falo, gente, onde desenvolver soft skill? Em casa. É em casa que a gente desenvolve muitas vezes. Recentemente eu falei sobre valores aqui também no Instagram. Quais são os nossos valores que muitas vezes a gente não conhece. E muitas vezes a gente diz conhecer e repete valores que não são nossos de verdade, mas a gente diz porque é socialmente aceito. E isso está muito relacionado, às vezes, às mulheres que, às vezes, não têm a menor vontade de cuidar da casa, mas diz que a família é uma prioridade na vida dela. Ela, de fato, às vezes, não quer ter uma família. Ela quer viajar o mundo, ela quer trabalhar e ser uma grande executiva de sucesso. E é legítimo você ter esse desejo, né? Mas, muitas vezes, a gente repete coisas que a sociedade vai achar bonita ou vai achar coerente com ser mulher ou não. Então, assim, a gente, enquanto família, e isso engloba todos que estão ali responsáveis pela educação de uma criança, né?
da gente estimular essas habilidades enquanto pequeno, mas não com essa distinção, né? De que, olha, é carinho, ter mais afeto, ter mais cuidado com as coisas, mais zelo. Coisa da menina, o menino é estabanado mesmo, ele sai jogando tudo. Aí você não custa nada, né? Você ir lá ajudar o seu irmão, a sua irmã, né? Você que é menina, ajuda, porque menina é assim mesmo. Então, às vezes, a gente reproduz certos comportamentos que às vezes a gente até fala assim, pô, nada a ver, as mulheres e homens são iguais, né? Tem que ter os mesmos direitos. Mas na nossa intimidade a gente acaba reproduzindo comportamentos que reforçam esses estigmas, que reforçam essa separação de tarefas. A gente reforça muitas vezes essa posição de que mulher faz uma coisa, homem faz outra. Então, assim, para as empresas, elas ganham muito quando elas estimulam as mulheres no trabalho, até porque tem um dado muito interessante, que os empreendedores brasileiros, a maioria são mulheres, né? Então, esse espírito empreendedor, esse espírito de desenvolvimento, muitas vezes de inovação, as mulheres trazem. Aí a gente entraria numa discussão de por quê, né? O que leva elas a desenvolverem. Mas eu ia bem te falar isso. Assim, vamos pensar. Mas por quê? Eu te conheço, eu já sei que a gente entrar nessa discussão, que é uma discussão legítima e válida, até porque muitas mulheres que começam a empreender, começam justamente porque não conseguem entrar no mercado de trabalho. E elas precisam sustentar suas famílias, né? Mas elas desenvolvem produtos, sabe assim, coisas maravilhosas, conseguem gerir muitas vezes a sua empresa muito bem. Então, assim, o mercado de trabalho que não olha para as mulheres com esse olhar de profissional, tirando esses estigmas, essas coisas passadas de mulher isso, mulher aquilo, perdem grandes talentos, porque essas empreendedoras poderiam estar trazendo esses benefícios para dentro das organizações. Então, quando a gente fala de mulheres, a gente precisa olhar, como a gente fala, de forma global. Elas estão aí arrasando. A gente tem inúmeros exemplos. Porque me fugiu o nome, eu tenho medo de errar o nome. Então, ela, agora da Magazine Luiza, ela, assim, é um exemplo que eu levo sempre para as minhas palestras. Eu não poderia Trajano, né? Luiza, é Luiza Trajano? Eu acho que é Luiza Helena Trajano, se eu não me engano. Se eu errei, alguém me corrige aí. Então, assim, ela quebra vários paradigmas, né? A questão da idade, que o mercado de trabalho ainda tem isso, né? De, até tal idade dá para trabalhar, depois disso a gente, né? Está aí, firme e forte, com a cabeça fervilhando de ideias maravilhosas, trazendo inovação no sentido, porque às vezes as pessoas confundem inovação com lançar algo novo. Não, inovação tem muito a ver com como você resolve as questões, os dilemas e tudo mais. Então, isso é uma mulher firme, forte, quer dizer, com tantas habilidades, inspirando tantas outras mulheres, né, a chegar onde ela chegou. Então, o mercado de trabalho precisa olhar mais atentamente para as mulheres, para as suas habilidades, para as suas capacidades e potencialidades, ao invés de ficar procurando motivos que talvez ela não venha, talvez, e nesse talvez eu perco grandes talentos que poderiam estar bombando. Talvez ela não dê conta. Pois é. E aí eu perco talentos que poderiam estar fazendo a minha empresa crescer, deslanchar por questões ínfimas, né? Que não fazem mais sentido. Não fazem mais você pensar. E assim, a mulher que está no mercado de trabalho, ela tem sim suas estratégias. Se ela tem filho, ela pode ficar tranquila, ela sabe como ela vai fazer para administrar a vida dela. Né? Então, assim, eu preciso estar focado muito no que ela vai agregar de valor para mim, para minha empresa e tudo mais. Né? Então, a gente precisa olhar as pessoas além, ver além. Isso é um exercício também, porque, como a gente sempre fala, é um processo, não é uma revolução. Então, quebrar essas crenças, às vezes demora, porque é um processo. A pessoa, então, assisti a live delas lá, hoje eu já mudei minhas crenças. A gente sabe que não é assim, não. É aos poucos, mas quando a gente tem vontade de fazer, o processo é facilitado, né? As coisas acontecem melhor. E eu achei interessante quando você trouxe esse exemplo. Não, nada. Quando você trouxe esse exemplo das mulheres, as líderes mundiais, né, que tiveram sucesso com redução da quantidade de contágio, né, durante esse período da pandemia. E a maioria delas mulheres, né?
os países onde tiveram essa redução, se observa que a maioria dos líderes são mulheres. E por que isso? Por causa desse olhar treinado para o cuidado, né? Essa construção social que existe, né? Como já existe essa construção social e a gente é estimulado a isso, o nosso olhar acaba ficando um pouco mais treinado. Então, imagina como seria bom se a nossa sociedade, porque eu também sou uma idealista, tá? Sou idealista sonhadora assumida. Mas imagina como seria bom se a nossa sociedade estimulasse as pessoas a desenvolver a empatia, a desenvolver essa prática do cuidado, da solidariedade, de se importar com o outro, como muitas vezes a gente acaba sendo mais estimulado por ser mulher, né? Essa questão de falar dos sentimentos, falar o que está sentindo, como seria bom, né? E aí falando até puxando a sardinha para a psicologia, como seria bom se a nossa sociedade tivesse esse olhar mais humanizado em termos de desenvolvimento das pessoas, né? Quantas habilidades não seriam afloradas a partir daí? Eu vejo que hoje em dia já existe um pouco desse, um pouco não, bastante desse olhar, né? Com todos esses estudos que a gente tem de psicologia positiva, esse olhar mais para o desenvolvimento humano, as múltiplas inteligências, né, de Gardner. A gente já tem esse olhar de enxergar mais o indivíduo nas especificidades e estimular aquilo que ele já tem uma certa habilidade ou dom e respeitar isso também. Mas seria muito melhor se a gente ampliasse isso numa escala maior e estimulasse todas as pessoas a desenvolverem mais esse senso de empatia e cuidado. E a gente observa também que as lideranças femininas, em geral, elas são, nas pesquisas que existem, elas são melhores avaliadas nesse sentido, em termos de acolhimento, em termos de... É claro, gente, eu não estou dizendo que toda líder mulher é aquela acolhedora que entende, compreende, eu não estou dizendo isso, tá? Porque como a gente sabe, é importante ressaltar, né? A gente sabe que as pessoas são indivíduos, né? Tem personalidades, tem estilos, né? Estilos de liderança diferentes. Mas, em geral, as líderes femininas, elas têm mais essa característica de empatia, de cuidado, né? De ter essa visão mais, como você falou, sistêmica, né? De observar o todo. Então, eu acho que é importante a gente ampliar esse olhar que muitas vezes é dirigido mais para a mulher, no desenvolvimento do papel que a gente vai ter em termos de cuidar, né? Se isso seria tão bom se fosse distribuído, ampliado, né? Não distribuído, mas ampliado para todo mundo, né? Se a gente tivesse essa visão mais ampliada. Nas escolas também, né? Se a gente tivesse essa visão mais ampliada, de uma forma assim, mais sistêmica mesmo, né? Para todo mundo poder entender que a gente precisa mesmo cuidar do outro. Eu acho que a pandemia veio trazer isso, de que a gente não é só um indivíduo, a gente é indivíduo enquanto particularidade, subjetividade, né, em toda a sua construção, né, personalidade, subjetividades, enfim. Mas a gente também é uma rede, né? A gente, enquanto sociedade, é uma rede. Você está sempre numa rede, você está na rede da sua família, você está na rede do seu trabalho, você está na rede do seu condomínio, do seu bairro, e a gente vai só ampliando as redes, né? E a gente também, enquanto sozinha, eu aqui, Carla, sozinha, também sou uma rede, porque tem várias células aqui em grupo trabalhando dentro de mim. Então, a gente precisa muito dessa visão sistêmica de entender que o cuidado é fundamental. Eu acho que a pandemia, ela trouxe muito isso, essa crise do cuidado, né? Eu também estou falando pra caramba. Mas quando a gente observa a mulher no mercado de trabalho e com a questão da pandemia, foi observado nos estudos e nas pesquisas que foram feitas, depois até quem tiver interesse, tem uma pesquisa que a Folha de São Paulo divulgou ano passado, falando dessa crise do cuidado, que a pandemia deixou evidente essa crise do cuidado, porque as mulheres se sentiram sobrecarregadas com o home office, né? Muitas foram para o home office, seja para cuidar dos filhos, porque não tinha com quem deixar por causa da escola, né? As escolas fecharam, seja para cuidar de um pai e uma mãe idoso,
ou de alguém na família com uma comorbidade, e esse papel sempre cai, sim, com a mulher, né? A gente está falando do papel do cuidado. E aí ela se viu tendo que cuidar dessas pessoas, tendo que dar conta do trabalho dela, né? Com a carga horária mesma, ou, na verdade, assim, a mesma em tese, que muitas vezes é até superior, né? A gente sabe que no home office, se você não tiver uma administração do tempo, você supera e você acaba trabalhando em horários malucos, né? Porque você está dentro de casa, deixa eu dar uma olhadinha ali no e-mail, deixa eu dar uma olhadinha. E aí você vai fazendo, fazendo, fazendo. E aí ela se viu cuidando das pessoas, tendo o trabalho dela, cuidando da casa e sem aquela pessoa também que ela tinha para cuidar dela. E algumas tiveram que, infelizmente, mesmo com essa necessidade das pessoas se isolarem, se distanciarem, não puderam abrir mão desse cuidado, porque sem essa pessoa para ajudar, ela não teria como dar conta. Tem um exemplo na reportagem da Folha de São Paulo de uma mulher divorciada que tem 2 filhos e que foi trabalhar ela é gestora, foi trabalhar no home office. Ela não teria como dar conta do trabalho dela no home office sem essa pessoa para ajudá-la. Que aí acaba tendo que romper com esse distanciamento, se expor, né, e tudo mais. A gente sabe que existe a questão da economia, do trabalho, enfim. Mas a gente percebe que essa crise do cuidado foi evidente, porque as pessoas foram para casa, as mulheres estão em casa e se veem sobrecarregadas todas essas atribuições que antes elas já tinham e agora ainda fica maior, porque muitas vezes algumas não têm nenhuma pessoa para ajudar. Né? Maria, você está me ouvindo? Verdade. Está me ouvindo, Maria? Estou vendo. Ah, tá. Porque agora a sua imagem de círculozinho assim, ó. Tá falhando um pouco, tá travando um pouco. A sua Deu uma também, travada tá aqui. travando. Destravou? Mas é verdade, destravou. Tá ainda meio turvo, mas destravou. Mas essa questão, ela é bem, bem extensa, assim, e a gente tem que começar, como a gente falou, né? A gente teve muito que batalhar, conquistamos muitos espaços. Hoje eu acho que essa liberdade de escolha, né, de você, por mais que a gente ainda tenha muito preconceito em relação às escolhas das mulheres, seja qual âmbito for, mas a gente tem muitas mulheres falando, a gente tem espaços hoje para fala, né? A gente tem liberdade da gente falar, a gente tem locais de apoio entre mulheres, você que faz trabalhos nessa área sabe disso, então de ouvir a mulher, coisa que antigamente elas tinham medo, né, de falar umas para as outras, mas eu acho que nessa situação a gente ainda tem um pouco a avançar, eu acho que a gente precisa, enquanto mulheres, se unirem. Eu já vivenciei questões no trabalho onde não havia esse mecanismo entre mulheres de questões de compreender, né? Questões que elas também já tinham vivenciado e elas não conseguiam compreender outras mulheres vivenciando. Então, se eu passei por isso, você também vai passar por isso, né? Se eu não tive apoio quando eu precisei, eu também não vou te apoiar no trabalho, eu me virei sozinha. E eu acho que a gente precisa se unir um pouco mais, né? Para a gente conseguir direitos para todos, é preciso que todos se unam. Não basta um lutar para conseguir direitos para todo mundo, né? Então, eu acho que nessa questão as mulheres precisam se unir mais, se compreender mais, trocar mais ideias. A gente sabe que muitas vezes a gente escuta de mulheres recriminações, né? As pessoas recriminam a gente e esse dedo apontado Sim. muitas vezes não vem de homens, vem de mulheres, né? E aí também tem todo um contexto cultural para isso. Mas o que a gente chama da sororidade. É por isso que existe esse termo que a gente fala sororidade. Não é passar a mão na cabeça. Não é passar a mão na cabeça de mulheres. É se juntar, se compreender nas suas diferenças, nas suas questões. Não é amenizar, passar a mão na cabeça da amiga. Não é isso. É você entender que a outra pessoa vive dilemas como você. Sim. Esse termo sororidade, muitas vezes as pessoas confundem, né? Acham assim, é sororidade, então eu tenho que aguentar aquela pessoa ali só porque ela é mulher, ela me sacaneia, ela é uma colega de trabalho que não me ajuda, ou ela é uma pessoa tóxica,
mas em nome da sororidade eu tenho que... Não, não é isso que eu estou falando. Sororidade não é isso. Sororidade é você ter empatia com outra mulher pelas situações que ela vive e pelas situações que a maioria de nós mulheres vivemos. Isso é sororidade, né? A gente precisa ter empatia com todas essas questões que a gente vive. Entender que ela é uma mulher como você. Pode ser que no contexto dela ela não vivencie as mesmas situações. Sim, pode ser. Porque somos diferentes, né? Existem as questões econômicas, existem as questões culturais, as questões de personalidade, mas é importante você entender, ela é uma mulher, ela está passando por esse contexto, muitas outras mulheres também passam. Então, em que eu posso ajudar? Em que eu posso apoiar? Isso é a sororidade, né? Você está ali para apoiar uma outra mulher, né? Mesmo que ela viva uma situação completamente diferente da sua. Esse exemplo que você deu realmente é ótimo. Algumas mulheres ficam muito com essa ideia da mulher guerreira, né? Isso eu vejo demais nos grupos. Isso aí, porque nós mulheres somos guerreiras, que nós mulheres somos guerreiras. E aí a gente fica sempre com esse estereótipo de que a gente tem que ser forte o tempo inteiro. E que se eu conseguir dar conta, então ela não está conseguindo dar conta, por quê? Né? Mas a gente não pode pensar assim, porque as pessoas são diferentes, as pessoas têm limitações, né? E aquilo que pode ser uma dificuldade para ela, para mim pode não ser uma dificuldade, porque eu já tive uma experiência ou porque alguma coisa na minha vida me dá um privilégio maior em relação àquilo. Então, são muitas nuances que a gente precisa sempre ter em mente para não julgar a outra pessoa. Verdade. Porque senão a gente se perde nessas pequenas questões e acaba perdendo grandes oportunidades de ajuda, né? De modificação Sim. de situações, principalmente quando a gente fala em mercado de trabalho, né? É conjunto. Assim como a sociedade, muitas transformações acontecem de forma conjunta. Não dá para um só reivindicar, não vai ter voz, né? Você precisa de todo um grupo, mas as pessoas precisam compreender o que estão fazendo, por que estão fazendo, o que é importante, o que isso agrega de valor para elas e para a empresa, né? A gente tem sempre essa questão de mostrar o que de resultado isso traz. Nas empresas a gente sempre foca em resultados, não tem nada diferente disso. E na nossa vida também. Então, para a gente mudar um pensamento, mudar um hábito, o que aquilo vai me dar? Né? Por que eu vou fazer isso? Não fazer por fazer, apoiar mais, se ajudar mais, divulgar o trabalho uma da outra, que as coisas possam ser melhor. Bom, Carla, você está me ouvindo? Está me ouvindo? Oi, eu tô te ouvindo, tô te ouvindo, só tava meio... tá falhando. Tá no meio. Não sei, Eu acho que eu não por sei se hoje eu a gente troco falou aqui. bastante. Eu acho que a Deixa gente eu trocar conseguiu de conexão. fechar o tema. Você vai sair? Você quer fechar? Que eu ia trocar, mas você que sabe. Não, é porque já chegamos no nosso horário No de tempo. hoje da live. Até que deu hoje certinho o tempo, direitinho. Queria te agradecer muito, né? Você sempre agrega muito, traz muita informação pra gente, muito conhecimento. Adoro fazer essas trocas aqui com você, sabe disso. Eu também. Muito obrigada por conversar sobre esse tema que é tão importante, né? Que eu costumo falar que conversar sobre alguma coisa é lançar sementes, né? Não tem a menor pretensão de mudar ninguém e tal, mas lança semente, né? Pode ser que ela dê frutos, mas ela tá ali. Então, quero te agradecer muito sempre. Agradecer as pessoas que entraram, que participaram. Muito, muito, muito obrigada. A Vanessa entrou agora. Eu também quero te agradecer por essa oportunidade. A Melissa chegou agora também para o fechamento aqui. Também quero te agradecer por essa oportunidade. Eu sempre gosto muito desse nosso bate-papo aqui. Eu acho que é uma coisa muito importante a gente sempre tá falando sobre esses aspectos, né? Que são aspectos
da nossa vida, que envolvem a gestão de pessoas, o ambiente organizacional, né? E nós duas mulheres, né, juntas nesse dia, né, falando sobre esse tema, eu acho que isso é bem emblemático também. Isso é bem... Não tem problema, Vanessa, vai ficar gravado. A Maria coloca depois. Vai ficar lá. Ela vai colocar depois. É. Isso é bem emblemático, a gente está unidas nesse dia, né? Eu fico muito feliz de contar com essa sua sororidade, com essa ressonância do tema, né? Muitas vezes algumas vezes a gente discorda em um ou outro ponto, mas eu acho muito bom que a gente sempre consegue conversar, mesmo discordando, assim, em alguns pontos, né? A gente também concorda em muitos outros. Você é uma pessoa muito inteligente, eu admiro muito você pela sua inteligência, pela sua perspicácia, né? Acho que você é uma pessoa que é muito ágil mentalmente, então te admiro muito como profissional, como amiga, como mulher, né? Sei também da sua luta aí, né? De tudo que você tem de rotina na sua casa, né? Eu também tenho a minha luta, né? Você tem a sua, a gente divide muita coisa nossa. E nesse dia de hoje eu quero falar para as mulheres que estão ouvindo aqui, né? Ou que vão ouvir depois, que a gente sabe sim que o mercado de trabalho não é fácil para nós mulheres. A gente dá conta de tudo que a gente precisa dar conta em função dos papéis que a gente exerce de mãe, filha, esposa, amiga e profissional. São muitos papéis, né? A gente tem muito dentro de si também essa necessidade de provar que a gente é muito eficiente, que dá resultado, por conta de todos esses outros papéis que a gente tem que dar conta, mas é importante entender que a gente não está sozinho. Esses dias eu assistindo ouvindo alguns podcasts, vendo alguns vídeos, e nesses podcasts as pessoas dando exemplos de situações muito, muito, muito semelhantes às minhas, com angústias, inquietações muito semelhantes às minhas. Quando eu converso com Maria ou com outras amigas, com as mesmas inquietações. Então, percebam que vocês não estão sozinhas. Essa questão da sobrecarga da mulher é sim uma realidade. É importante a gente continuar prosseguindo com oportunidades e sempre buscando redes de apoio para nos fortalecer. Outras mulheres como Maria, Vanessa, Cris, a Lu, que também está assistindo, obrigada, Lu. Amigas, para dar esse suporte emocional. Pessoas também que possam te ajudar em relação à sua rotina. Dividir as tarefas, sim, com a pessoa que mora com você, com o seu cônjuge. É importante você dividir, sim, as tarefas, porque vocês moram na mesma casa. A gente tem que dividir, sim, as tarefas. Ensinar nossos filhos a cuidar da casa também, porque a casa é uma responsabilidade de todos que vivem nela. Então, e também a gente não deixar os nossos sonhos e projetos de lado. É uma mensagem que eu também deixo. Não deixe seus sonhos e seus projetos de lado por conta de algum papel social que alguém, ou algum estereótipo que alguém queira colar em você. Nós somos indivíduos, né? Cada um de nós nasce com uma particularidade e a gente também se forma em termos de personalidades. Então, se você tem sonhos e aspirações, mulher, corra atrás desses seus sonhos e aspirações. Não corra atrás, não, corra na frente. Busque sim essa canais para sempre esse e outros assuntos de desenvolvimento humano. Muito obrigada, viu? Verdade. Beijo. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo!